Olá, galera do oitavo ano. Nosso assunto é potências com expoente na forma de fração, como potenciação e radiciação são operações inversas. Então, vamos representar uma potência com expoente fracionário ou com expoente na forma de fração em uma radiciação, em uma raiz com raiz quadrada ou raiz cúbica, vai de acordo com o índice, mas como estamos, nosso assunto é raiz quadrada e raiz cúbica, então veremos com os dois índices. Então aqui eu tenho a forma geral, dado um número racional positivo A e um número inteiro M. A base é A, o expoente é essa fração aqui, M dividido ou M sobre 2. Igual. Vou transformar numa radiciação, eu tenho que utilizar o sinal radical. Veja só, aqui é o sinal radical. O denominador do expoente é meu índice, logo aqui é raiz quadrada, olha, é o índice. A base A é o meu radicando e o numerador é o índice, perdão, e o numerador é o expoente do radicando. Então veja só o exemplo que eu tenho aqui. Meu primeiro exemplo, eu tenho 4, que é a base. O expoente é uma fração, 1/2. Então, sinal de igual, aí vou representar. Utilizando primeiro, começo com o sinal, certo? Observa agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é identificar o índice. O índice aqui é 2. Então, o índice 2. O passo seguinte é observar aqui o 4. O 4 é o meu radicando. E o numerador é o índice. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 4 elevado a 1. Faço a potenciação. Então, vou manter igual, né? O sinal radical, o índice, nesse caso. O sinal radical, aqui tanto faz. Ou o índice, ou o sinal, né? O sinal radical, o sinal da radiciação, ou o índice. 4 elevado a 1 é 4. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Então, agora eu calculo a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, transformei essa potência com expoente expoente na forma de fração em raiz quadrada e calculei em raiz, né? E calculei a raiz. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. O índice, gente, nos casos de raiz quadrada não é obrigatório, certo? O exemplo seguinte aqui é 9, né? A base é 9, o expoente é uma fração, 3/2. Então, eu vou transformar essa potência com expoente fracionário em uma raiz e uma raiz quadrada, porque o denominador é 2, então veja só, o sinal, né? O sinal, o índice, qual é meu índice? O índice é 2, então que é o denominador, o índice é o denominador. 2, o radicando é a base, 9, então veja só, 9. E o 3, que aqui é o numerador, né? Aqui é o numerador, será o expoente do radicando agora. O expoente do radicando. Então, eu tenho raiz quadrada de 9 elevada à terceira potência ou elevada ao cubo. Igual, né? O sinal ou o índice, nesse caso eu fiz o sinal, olha, o sinal, o índice, que é 2, tá certo? Observe aqui,
eu vou ter que calcular essa potência. A potência aqui é 9 elevado ao cubo. Se é 9 ao cubo, gente, é porque faremos 9 vezes, sinalzinho de vezes, certo? O ponto, vezes 9, vezes 9. Então, 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 é 729. 729. A raiz quadrada de 729, perdão, a raiz quadrada de 729, então eu vou calcular essa raiz quadrada de 729, que eu posso fazer por decomposição, como foi a última aula, ou posso, por decomposição de fatores, ou posso fazer estimando valores. Igual a raiz quadrada de 729 é 27. O próximo exemplo, 8 elevado a base é 8, o expoente dessa potência é uma fração. Aí eu vou escrever essa situação na forma de raiz quadrada. Nesse caso agora não é uma raiz quadrada porque o denominador dessa fração aqui, que é o expoente, é 3. Então será uma raiz cúbica. Sempre tem que ter igual, aí o sinal da radiciação, aqui é o sinal, que é o radical, o índice, quem é o índice? Olha aqui, o índice é 3, aí eu vou agora, o meu radicando, que é a base é 8, o 2 que sobrou aqui, olha, é o numerador, será o expoente o expoente do radicando. Então eu tenho agora a raiz cúbica de 8 ao quadrado igual, né, o sinal, o índice, que é 3. Aí vou calcular essa raiz aqui, como disse antes, como fizemos antes, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Então ficou raiz cúbica de 64. Igual, você pode fazer por estimativa ou decompondo. A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4, 64. Então aqui eu tenho outros exemplos. Dado um número racional B e um número racional B positivo, aqui olha, e um número inteiro N igual, mesma coisa, vamos transformar. Observe, o sinal radical, o índice é 3, observe o índice é 3, a base, aqui eu estou usando B, 8, e o expoente de B é o N. Exemplo, então eu tenho 25, a potência com o expoente fracionário, 25 elevado a 1 meio. Então, igual o sinal, tá certo? O índice, quem é meu índice? O índice é 2. Observe, o índice aqui é 2. O denominador torna-se o índice da raiz. E o numerador, né, será o expoente desse radicando. 25 é meu radicando, observe, 25 é meu radicando, então escrever ele dentro do sinal. E o índice é 1. Esse 1 aqui tornou-se o índice. Observe aqui, ó. O índice. Então agora eu tenho
Raiz quadrada de 25 elevado a 1. Toda potência, gente, de expoente 1, o resultado é a própria base, tá certo? Então, igual o radical, o radical, né, que é o sinal, o índice, 25 elevado a 1, né, toda potência de expoente 1, o resultado é a própria base. A minha base aqui é 25, então será 25. A raiz quadrada de 25, né, é igual a 5. Raiz quadrada de 25 é 5. No próximo exemplo, eu tenho 4 elevado a 5 meio. Então, a base é 4, o expoente é uma fração. Então, eu vou escrever na forma de radiciação. O sinal radical, o índice, quem é meu índice? Observe aqui, o índice é 2, tá certo? O radicando, né, é 4 e o índice, perdão, o expoente de 4 será o numerador 5, observe. Então, aqui eu tenho o 2, que é o índice, e o 5, nesse caso, será o expoente da fração. 5 expoente. O numerador, olha aqui, o numerador é 5, numerador é o índice, perdão, o numerador é o expoente, certo? O numerador é o expoente do radicando, e o denominador será o índice da raiz. Aí eu vou verificar de acordo com o numerador, de acordo com o denominador, se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Mas como estamos vendo apenas raiz quadrada e raiz cúbica, então esse denominador será sempre aqui 2 ou 3. Então, dando sequência, igual, certo? O radical, que é o sinal, o índice, que é 2, aí vou calcular essa raiz, vou calcular essa potência agora, 5 elevado à quinta potência, perdão, 4 elevado à quinta potência. 4 elevado à quinta potência é 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 4 vezes 4, ó, 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. 64 vezes 4 é 256. 256 vezes 4, 1024. Então, olha, vou calcular agora a raiz quadrada de 1024. Que podemos fazer decompondo ou estimando o resultado até chegar a essa raiz. Igual a raiz quadrada de 1024 é 32. Então, tenho aqui mais um exemplo. 27 elevado a 2 terços. Então, eu vou fazer o sinal. O índice, que é o denominador, nesse caso o denominador é 3, então o índice é uma raiz cúbica. A nossa base, que é 27, será nosso radicando, e o expoente desse radicando é 2, o numerador, igual o radicando, perdão, o radical, né? O índice, que é 3. E em seguida vamos encontrar o nosso novo radicando, que será o produto dessa potência aqui, que é 27 ao quadrado. 27
vezes 27. 27 vezes 27, 729, igual raiz cúbica de 729. A raiz cúbica de 729 é 9. 9 vezes 9 é 81. 81. Isso é 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 é 729. Então aqui eu tenho o último exemplo dessa aula. É um número, minha base, agora eu tenho uma base, essa base é uma fração que o expoente dessa fração também é uma fração. Então a base é uma potência, né? E a potência tem uma base fracionária. Então eu vou transformar também numa radiciação, nesse caso em raiz quadrada, porque o meu denominador é 2. Se o denominador é 2, então é raiz quadrada. Eu já fiz aqui o sinal radical, o índice que é 2. Então o meu radicando aqui, olha, o radicando, que é 49,25 avos, elevado a o numerador, que esse numerador é 1, elevado a 1, igual a, logo, o sinal radical, né? O sinal da raiz quadrada, o índice, que é 2, e vou calcular essa potência para eu encontrar meu novo radicando. Aqui, olha. Toda potência, esse expoente está elevando tanto o numerador, né, como o denominador. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Então, nesse caso, no novo radicando é 49,25 avos, igual a raiz de, vou calcular a raiz de 49, que é 7, e a raiz de 25, que é 5. Então, a raiz de 49 é 7 e a raiz de 25 é 5. Gente, essa foi nossa videoaula de hoje, tá certo? Essa foi nossa videoaula de hoje. Na página 36 foi o assunto para você acompanhar, tirar a dúvida. E a nossa atividade está na página 37. Questão 16, questão 17, 18 e 19. Copiar, que são pequenas, e responder no caderno. Eu quero o processo de resolução, né, de como você chegou a armar da 18, elas têm que estar, é preciso que sejam armadas, certo? E resolvidas. Não só quero só a resposta, eu quero o passo a passo. Por exemplo, a resposta dessa situação aqui, olha, a resposta dessa situação aqui é apenas 9, mas eu quero esse processo. Qualquer dúvida, chama no privado, por gentileza.